as boas-vindas a você que já está aqui no santuário, você que está chegando, para juntos engrandecermos o Deus Todo-Poderoso. O hino de número 64 do Inário Evangélico, ele tem como título Pastor Divino. E ele começa dizendo: eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. Ser presente, o rebanho apacentar. Ser presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao aprisco do Senhor, leva os tenros cordeirinhos nos teus braços, bom pastor, as pastagens de celeste e doce amor, as pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição, vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. É um cântico introdutório para o momento de início do culto. E a letra dele é uma letra realmente que nos chama para esse momento de apresentação diante de Deus. Exatamente esse é o ato que nós já estamos fazendo agora nesse instante. É o ato de apresentação diante de Deus. E aí me chama muita atenção o profeta Isaías no capítulo de número 6, quando ele começa dizendo: olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece os ouvidos, fecha os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste deles homens no meio da terra, seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse ato de invocação, quando a gente invoca o Senhor, a gente tem a possibilidade de ter visões. Quando a gente invoca o nome do Senhor, a gente pode entrar na sua presença. Quando a gente invoca o nome do Senhor, nós podemos ser cheios da presença dele. Então, mesmo assentados, quero convidar você para esse ato de invocação. Feche os seus olhos, invoque a presença do Todo-Poderoso, atraia a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Senhor, eu quero te louvar porque tu és santo, tu és bem-vindo, tu és bendito, Senhor. E, ó Deus, e nessa noite o nosso coração se alegra em poder estar na tua presença. E, ó Deus, como diz a letra
do cântico que nós lemos, eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar. Está aqui, ó Deus, o teu povo reunido, invocando a tua presença, invocando o teu nome. Deus, porque entendemos, ó Pai querido, que precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Por isso, ó Deus, cria em nós um coração novo. Que esse momento de invocação do Teu nome, possamos, ó Deus querido, ter o privilégio de contemplar a Tua glória. Por intermédio de Jesus, o Filho do Deus vivo, é que nós oramos. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está pronto para adorar o Senhor com uma música. E depois, então, nós vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade, então, ao nosso culto. Hoje, Daniela está aí, ó. Amém. A paz, amada igreja. Vamos dar início ao louvor. Queria convidar a igreja a ficar de pé. E queria convidar a igreja a cantar junto também, por favor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se chegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Diz aqui, igreja, eis-me aqui, Senhor, um ser humano falho, pecador, eis-me aqui, Senhor, mas vem em mim, Espírito Santo de Deus, faça morada em mim, Espírito Santo de Deus. Igreja, eu convido o Espírito Santo a fazer morada dentro de você, convido o Espírito Santo a estar presente neste lugar. Vamos estar entoando esse louvor mais uma vez. Reconheça que somos falhos e pecadores e convida o Espírito Santo para estar presente aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se chegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Aleluia. Amém. Só um instantinho, Dani. Deixa a gente só fazer um momento de confissão, porque esse cântico é um ato de invocação também. E eu quero usar juntamente com esse cântico Salmo de número 40, quando o salmista diz assim: olha, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É momento de colocarmos a nossa confiança em Deus. Quero convidar você para confessar a Deus seus pecados, confessar a Deus as suas mazelas,
esperando de Deus o perdão sobre nós. Aleluia. Queremos confessar-te, ó Deus, as nossas limitações. Queremos confessar-te os nossos pecados, as nossas fraquezas. Reconhecemos que somos pó e cinza. Por isso nós nos lançamos a Ti e esperamos confiantemente em Ti. E, ó Deus, conforme nós cantamos também, meu coração é o Teu altar. Vem, Senhor, faz morada no nosso coração. Mas eu sei que para isso nós precisamos nos esvaziar do nosso eu. E, ó Deus, e o processo é esse, confessar os pecados. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Apaga as nossas transgressões. Cria em nós, ó Deus, um novo coração. Senhor, uma vez perdoados, uma vez com os nossos corações leves, nós podemos te adorar e te bendizer. O nosso louvor, o louvor, ó Deus, que é oferecido a Ti, ele realmente, Senhor Jesus, ele ultrapassa os limites do teto e chega até o alto da Tua glória. Recebe, para honra e glória do nome do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Podemos adorar? Vem dizer para o Espírito Santo o que você veio fazer aqui hoje. Eu vim aqui hoje conhecer o meu Deus, mas não só aqui na igreja, né? Porque eu tenho que conhecer Ele todos os dias, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, em todos os lugares eu tenho que estar buscando conhecer a Deus. Só que aqui é um local diferente. Aqui é um local onde você está, assim, um pouquinho mais próximo dele, um pouquinho mais próximo até do seu irmão. E aqui é um local também que você pode aprender com o seu irmão a conhecer mais do Senhor. Mas venha dizer para ele que você está aqui, de coração aberto, pronto para conhecer, não só para receber uma palavra que vem dos céus, que vai ser usado pelo pastor, mas assim, que você está aqui porque você quer mais de Deus, que você precisa mais dele. Então convido o Espírito Santo a revelar a verdade que vem dos céus, convido o Espírito Santo a te mostrar quem realmente é este Deus, e eu convido vocês a louvar esse louvor, que ele já é um pouquinho mais antigo, e eu acho que a igreja conhece, mas eu convido a igreja a louvar em forma de oração, para que a gente possa conhecer mais desse Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar.
flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Agora que a gente convidou também o Espírito Santo está aqui, eu espero que todos, assim como eu, estejam de coração aberto para renovar, para que a gente possa se renovar na presença do Espírito Santo, para que a gente possa se renovar na presença de Deus, porque de Deus, gente, a gente sempre tem que esperar o melhor e o novo, mas para receber o novo, a gente precisa se renovar, porque a Bíblia diz que não tem como colocar um vinho novo num odre velho, e a mesma coisa é a palavra de Deus. Não tem como a palavra de Deus entrar no nosso coração se a gente está fechado para Ele, se a gente não busca melhorar, se a gente não busca se renovar. Então, assim, pede para o Espírito Santo, pede para Deus, porque Ele é o único que pode ajudar você a fazer isso, a renovar, para você poder se renovar, para que a gente possa escutar a palavra que vem do céu, o maná que vem do céu. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Diante desse reconhecimento da nossa dependência do Senhor, é que nós estamos aqui para louvar e bendizer o seu santo nome.
E aí eu estou me lembrando, já que a gente ainda dando continuidade ao momento de louvor, que o apóstolo Paulo, ele sempre tem algumas referências, algumas instruções importantíssimas para as nossas vidas. E Paulo, orientando a igreja acerca dos dízimos e oferta, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, a partir do versículo 6, Paulo diz assim: a isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. São instruções para nós importantíssimas, valiosíssimas, porque Paulo está nos falando aqui realmente dessa dádiva que é de ofertar ao Senhor o pouco do muito que Ele tem nos dado. Você tem aí no seu banco os envelopes de contribuição, mesmo que você não tenha, porque a gente está com uma leve deficiência de envelope, né? Você pode vir, pode estar fazendo a sua oferta, mesmo sem o envelope, ok? Nós vamos estar então adorando ao Senhor enquanto nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Em gratidão a Deus, vamos estar orando, consagrando esses dízimos de oferta. Senhor, é um privilégio poder contribuirmos para o Teu reino. É um privilégio podermos termos sido escolhidos por Ti. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada uma que pôde estar vindo até o altar, consagrando não só o seu dízimo e oferta, mas também as suas vidas. Nós pedimos que Tu possa abençoar cada uma, Senhor Jesus. Assim também como Tu possa mover favoravelmente sobre a vida daqueles e daquelas que vão estar administrando esses recursos. Não falte a Tua presença, não falte a Tua unção. E agora, Senhor, que já estamos prontos para recebermos a Tua palavra, Tu possa ministrar de maneira poderosa através da vida do Teu servo, pastor Ilídio. Use-o, ó Deus, como instrumento vivo em Tuas mãos, de tal maneira, de tal sorte, que possamos, ó Deus querido, ser acolhidos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Quero dar as boas-vindas a você que está conosco. Nós estamos nos reunindo durante a semana somente online, mas aos domingos nós estamos presencialmente. E hoje, né, a gente está aqui juntos para louvar o nome do Senhor. Quero passar a palavra ao pastor Ilídio, que é um dos aniversariantes do dia. Amém. Obrigado. Mais um ano. 54 anos, passa rápido, mas a gente vê como é que Deus tem sido bondoso para conosco. Amados, eu queria convidá-los nesse último culto
do ano de 2020. Abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 tem um texto que nos prepara para o ano que se inicia. Esse é um texto que consegue nos dar todas as armas, os preparativos para iniciar o ano de 2021, independente daquilo que possa estar aparecendo ao nosso redor. O livro diz, de Marcos capítulo 6, versículo 45, ele fala: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Pai querido, que a tua palavra lida venha falar poderosamente aos nossos corações. Estamos aqui, ó Pai, abertos para o mover do teu Espírito. Em nome do teu Filho Jesus nós te pedimos. Amém. Ano de 2020 foi um ano difícil para todos nós. E o que pensar do ano de 2021? Eu tenho visto pessoas fazerem algumas projeções, dizendo que não será um ano fácil, não será um ano tranquilo, como outrora, mas a gente começa a analisar, perceber, olhar, e os economistas, os analistas de mercado começam a observar que esse ano de 2021 será um ano tão ou mais difícil que 2020. E a gente nesse mês fica meio inseguro, fica, o que vai ser da minha vida? Como é que vai ser a questão do meu trabalho, minha família, minha saúde, nesse ano de 2021 que se inicia, o que vai ser da minha vida? E esse texto nos dá um rumo diante de tantas incertezas que vivemos nos dias de hoje. Esse texto nos dá uma orientação clara sobre a vida do cristão quando estamos na dependência de nosso Deus. E esse texto começa exatamente de uma dependência muito grande. Eles estavam no meio do deserto com Jesus, e Jesus, no meio do deserto, sem comida, provê pão e peixes. Alimentou uma multidão. Esse foi o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Logo em seguida a esse milagre, Jesus, ao descer ali para o mar da Galileia, ele praticamente obriga os seus discípulos a entrarem no barco. É interessante, se você prestar atenção no versículo 45, ele usa um verbo não comum no nosso dia a dia. E ele fala, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante. Numa outra versão, a versão da Bíblia Viva, que é uma versão que traz num linguajar mais próximo dos nossos dias, ele usa o verbo ordenar. Imediatamente depois disso, Jesus ordenou aos seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem o lago de Betsaida, e onde ele os encontraria mais tarde. Ele ficaria para despedir o povo. O que é interessante, quando a gente começa a analisar esse texto, é importante a gente perceber como a cultura daquele povo foi determinante nessa atitude de Jesus.
Se você for analisar um pouquinho mais adiante na palavra de Deus, você vai perceber que Jesus, ele literalmente compeliu, obrigou, empenhou, forçou os seus discípulos a entrarem dentro do barco, porque Jesus, sendo ele não somente homem, mas também Deus, ele sabia, pela sua onisciência, vamos trabalhar um pouquinho de teologia sistemática, ele sabe de tudo que se passava na mente daquelas pessoas que estavam ali. E havia, dentro do senso comum da cultura judaica, um desejo muito grande da vinda do Messias. E uma das coisas que marcavam a vinda do Messias, segundo o senso, a cultura, eram os milagres. E aí, Jesus, sabendo que no meio daquelas pessoas que estavam ali presenciando aquele milagre, já havia no coração deles a intenção e o desejo de aclamar Jesus, o Messias. Como Jesus já sabia disso, ele não queria deixar que seus discípulos viessem a ser contaminados com esse pensamento, ele os obrigou a entrar no barco e passar para o outro lado. Foi a maneira pela qual Jesus preservou a vida deles para que eles não viessem a se deixar levar por aquele movimento que provavelmente ia surgir poucos minutos depois. É interessante quando você analisa um pouquinho mais isso, Jesus tinha, era um cuidado que Jesus teve com os seus discípulos. Se você for para João capítulo 6, versículos 14 e 15, você vai exatamente perceber como é que estava presente isso no senso comum daquela cultura, esse desejo de proclamar rei, aquele que fazia o milagre. O versículo 14 do capítulo 6 de João, ele fala o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então você percebe que esse texto mostra como dentro da sociedade judaica já havia uma intenção, na medida que os sinais dos milagres surgissem, ele tinha aquela oportunidade de proclamar rei. Esse era o sinal que a gente esperava. Então ele é o rei, vamos proclamar rei. Mas não era a hora, não era o momento. Por isso, naquele momento, Jesus obrigou-os a entrar no barco. E quando eles entram no barco, Jesus fala: vai, que eu vou encontrar com vocês mais tarde, porque eu vou orar agora. E aí no versículo 48, ele fala que o vento era contrário por volta da quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é 3 horas da manhã. Para você ter uma ideia, o lago, esse é o lago Genezaré, ou Mar da Galileia, é o mesmo nome que você vai encontrar, ou Mar de Quinerete, no Antigo e no Novo Testamento, é o mesmo nome. Ele tem aproximadamente 14 quilômetros de largura. Para você ter uma noção de como é que é essa distância, você chega na Praça 15 e olha para Niterói. Essa é mais ou menos a distância. Eu duvido que alguém aqui consiga enxergar um barco que saia da Praça 15, ele navegue por 20 minutos e você consiga enxergá-lo às 3 horas da madrugada. Não consegue. É um breu completo. Como se não bastasse esse breu completo, o vento era contrário. A probabilidade deles afundarem com aquele barco lá dentro, no meio do Mar da Galileia, e morrerem sem ninguém saber, era muito grande. Jesus manda eles irem, eles vão, e no meio disso aí, Jesus já sabia, e aí o próprio texto fala que Jesus sabia, ele foi encontrar com ele, naquele momento eles se acharam aquilo ali, ficaram desesperados, e ali achando que era um fantasma, e Jesus vira para eles, e numa palavra, no grego, ele fala assim: tarsei, que significa tenha bom ânimo. A mensagem de hoje tem como título: tem de bom ânimo. Nesse ano que vai surgir, no ano que está para iniciar, com as dúvidas, com as inseguranças, com todas essas interrogações que permeiam a nossa mente, Deus fala comigo e com você nesta noite: tem de bom ânimo. O ano de 2021, o Senhor tem no seu controle, em suas mãos. A palavra tem de bom ânimo no grego é a palavra tarsei.
Ela foi pronunciada no Novo Testamento 7 vezes, somente. Das 7 vezes, Jesus falou 6. A única que ele não falou foi quando havia um mendigo falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala para os discípulos ir lá buscá-los. E aí os discípulos falam: Tarsei, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Esse é o único momento que não é Jesus quem fala essa palavra. O verbo tarsei, que significa animar, tem de bom ânimo, ele foi interessante que na hora que Jesus fala para eles no barco, ali naquele momento do mar, Jesus usa um verbo no presente do indicativo, no presente, e aí ele fala para eles: olha, calma, eu estou aqui, tem de bom ânimo. Ou seja, primeiro, anima-te, quando? Agora. Segundo, ele não somente ele dá ele fala com eles, ele usa o modo não indicativo, mas o imperativo, ele dá uma ordem. Como se não bastasse ele falando naquele momento, tem de bom ânimo, agora, porque eu estou dando uma ordem, ele usa a voz ativa. A voz ativa, ela tem uma característica que é muito importante para a gente entender, porque o resultado da ação depende somente de mim. Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação. Então, quando Jesus fala assim, tem de bom ânimo, você, eu, nós devemos ter aquilo que o Senhor está ordenando naquele momento para que nós venhamos a ter. Ou seja, se eu tenho bom ânimo, só vai depender de mim. Não depende de mais ninguém, depende somente de mim. Nesse momento, Jesus fala, tem de bom ânimo. Mas, pastor, você não tem noção do que eu passei nesse ano. E eu nem imagino como será o ano que vem. Eu estou tão perdido que eu não sei o que fazer nesse ano que está se iniciando. Eu vou dizer para vocês, o Senhor nos dá nessa noite 5 motivos pelos quais nós devemos ter bom ânimo. Se você não está convencido, primeiro deles, versículo 45, fala, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos. Primeira coisa que a gente aprende, que nós devemos ter bom ânimo porque o Senhor mandou. É o Senhor quem está falando comigo, com você. Não importa na ordem, importa em quem está dando a ordem. Não é nada mais, nada menos que o Senhor dos senhores. O Senhor Jesus está falando comigo que você tenha de bom ânimo. É melhor obedecer do que sacrificar. Ontem à tarde eu estava lendo um comentarista, Alexander McLaren. Ele nasceu meados do século XIX, morreu início do século XX. Ele fala uma coisa muito interessante quando ele analisa 1 Samuel 15, 22, que ele fala, importa obedecer do que sacrificar. E ele fala o seguinte, obedecer parcialmente é uma desobediência completa. Obedecer parcialmente é uma total desobediência. Quando o Senhor fala, tem de bom ânimo, não tente fazer fazer uma adaptação para aquilo que é confortável para mim. Não. Quando o Senhor fala, tem de bom ânimo, independente das circunstâncias, é o Senhor que está mandando. As pessoas muitas vezes não levam em consideração que a ordem, quem está dando a ordem, prevalece sobre a própria ordem. Se é o Senhor que está falando, devemos obedecer. Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, falaram para os seus ajudantes levitas, peguem a arca e vamos levar para o centro da guerra. Porque se a arca está ali, Deus está ali, se a gente levar a arca dali para a guerra, o Senhor vai conosco. Errado. Deus não mandou levar para a guerra. Deus mandou deixar. O que aconteceu? Eles obedeceram. Nem pensaram, nem argumentaram. Simplesmente obedeceram porque era o filho do sacerdote que mandou levar a arca. Morreram eles, perderam a arca e o próprio Eli morreu. A gente pode perceber que Hitler, ele dá uma ordem absurda e os soldados obedecem. Não pensaram em hipótese alguma, na hipótese de que pessoas estariam sendo mortas, crianças. Não pensaram. Simplesmente obedeceram porque quem estava dando a ordem era Hitler. Aqui no Brasil acontecem inúmeras aberrações que a gente observa em que alguns comandantes, algumas pessoas mandam, as pessoas obedecem, porque é ele quem está mandando.
Nessa noite, o Senhor está falando para mim e para você, tem de bom ânimo. Independente do cenário que possa parecer, do ano que vem, ser o pior possível, quem está dando a ordem é o nosso Senhor. Ponto. Isso basta. Mas, pastor, você não sabe como é que está a minha vida lá em casa. Nós estamos vivendo com um problema sério, muita gente doente lá em casa, eu não sei o que eu faço da minha vida. O Senhor fala, já que você não está convencido de ter bom ânimo para esse ano que se inicia, a segunda coisa que o Senhor fala para mim e para você está aqui no versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Primeira coisa, Jesus mandou. Segunda coisa, no versículo 46, porque o Jesus intercede pela tua e pela minha vida. Ele subiu ao monte para orar, para interceder por mim e por você. 1 João 2,1 fala claramente sobre isso. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A palavra advogado é paráclito. A mesma usada para o Espírito Santo. Aquele que é chamado para estar ao lado. Independente da circunstância, ele está do teu lado. Você pode não enxergar, mas ele está do teu lado. E é esse Deus que sustenta as nossas vidas nos momentos de dificuldade. Muitas pessoas têm clamado, Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Muitas vezes Deus não vai tirar você da fornalha, vai tirar você na fornalha. Porque se Ele tira você da fornalha, você nem passa por ela. Mas o Senhor tira você na fornalha para que o mundo reconheça que é Ele que está fazendo o milagre acontecer naquele momento. Porque o Senhor está intercedendo pela tua vida, Ele sabe até o teu limite, sabe até onde você pode aguentar. Por isso que Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E por isso que o Senhor está falando comigo e você, antes de 2021, tenha bom ânimo. Primeiro, porque o Senhor está mandando. Segundo, porque Ele está intercedendo pela tua vida, para que a tua fé não desfaleça. Ao longo da caminhada, Deus sabe o quanto você é importante para a sua obra, para a missão que Ele tem preparada para cada um de nós. Por isso, o Senhor tem velado pela minha e pela sua vida. Quantos milagres, quantos livramentos o Senhor tem nos dado, a gente nem fica sabendo. Balas perdidas que passam. Eu tenho um caso lá em casa, um exemplo que a gente tem, em junho de 2000, uma bala entrou no carro. Uma bala perdida atravessou o carro, ficou parada do meu filho, debaixo do meu filho eu estava dirigindo aqui, a bala ficou parada atrás do meu filho de 4 anos, sentado aqui. Aí o guarda passava no blitz. O que foi isso? Tentativa de assalto ou não? Isso aqui é o livramento de Deus. Isso aqui é um livramento que Deus mostrou para a gente que Ele deu. Tem outros mais que a gente nem fica sabendo. Primeiro, tenha bom ânimo porque é o Senhor que está mandando. Segundo, tenha bom ânimo porque o Senhor está intercedendo por mim e por você. Terceiro, já que você ainda não está convencido, eu quero dizer no versículo 48, olha o que ele fala. E vendo-os em dificuldade a remar. Terceira coisa que o Senhor fala para mim e para você. Jesus está vendo a sua dificuldade no momento que você está passando. Ele sabe exatamente o seu limite, a sua força, até onde você pode aguentar. Hebreus 4,15 é uma passagem que mostra claramente como é que isso acontece. E ele fala, vou ler na Bíblia Viva, que facilita a nossa compreensão. Este supremo sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele nunca cedeu a elas e nem pecou. Ele estava dentro do mar da Galileia, numa região em que a geografia é adversa, e o vento, quando vem, o vento frio, ele vem acompanhando o relevo e entra no mar, e ali faz com que as ondas do mar, elas venham a ganhar projeção. Mar da Galileia é de água doce, não é de água salgada. Então, o peso da água sobre o mar, sobre o barco ali, aquela batida, o impacto era muito grande. E ali eles estavam sofrendo as dificuldades, apesar de eles serem pescadores, de conhecer aquele mar com tanta propriedade, eles estavam vivendo um momento difícil. 3 horas da manhã, sem ter ninguém que pudesse acolher. Eles estavam no meio de um breu, ninguém sabia quem estava ali dentro. Jesus vai ao encontro deles. Jesus vê a dificuldade que os seus discípulos estavam passando, da mesma forma que ele vê a minha e a sua dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado.
Eu não sei o que você tem vislumbrado de dificuldades a serem vencidas no ano de 2021, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece claramente aquelas dificuldades em que você tem vivenciado no seu dia a dia. E Paulo ainda esclarece muitas vezes para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 10, 13, que muitas vezes fala: pastor, eu acho que eu não vou aguentar, as lutas têm sido grandes, as tentações têm sido maiores ainda, mas Paulo nos dá uma orientação que esclarece e nos dá conforto. Ele fala, 1 Coríntios 10, 13, fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amados, eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Eu não sei qual é a luta que você tem vivido. Mas o Senhor sabe. Da mesma forma que ele sabia que os seus discípulos estavam no meio do mar da Galileia, sofrendo ali com aquele vento contrário, com as ondas sobre o barco, ao ponto deles poderem virar, tombar com aquele barco, Jesus sabia da dificuldade como ele sabe da minha e da sua dificuldade. Por isso, anima-te, tenha bom ânimo. O ano de 2021, o Senhor está falando para você previamente, tenha bom ânimo. Mas pastor, eu estou passando uma dificuldade muito grande. Na minha casa, tenho o meu problema com meus filhos lá, eles envolvidos com drogas, com bebida, está sendo um caso sério, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Versículo 50 fala: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse. O Senhor não somente manda, o Senhor intercede pela tua vida, o Senhor vê a sua dificuldade, ele se aproxima e fala com você pessoalmente. Da maneira como ele veio e se aproximou para os seus discípulos, para falar com eles pessoalmente, o Senhor fala conosco. Esse nosso Deus relacional que nós temos, ele tem esse prazer de estar conosco. Lucas demonstra um fato que é idêntico ao que acontece conosco nos dias de hoje. Capítulo 24, versículos 15 e 16, é aquela passagem do caminho de Emaús. E aconteceu que versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, em momentos de lutas, nós não conseguimos ver aquilo que é claro diante de nós. Isso acontece comigo, gente. Na minha casa, estou precisando procurar um papel, e aí eu falo, onde é que está? Eu falo para minha esposa, onde é que está o papel? Ela fala, está na gaveta debaixo da televisão, no móvel debaixo da televisão. Eu arranco a gaveta, viro tudo sobre o sofá, não acho o papel. Eu falo, olha, você falou que está aqui, já procurei, não está aqui. Ela chega, pega o papel, não é esse aqui que você está procurando? Estava no meio do papel. Mas como é que você viu? A gente muitas vezes fica cego diante da pressão, do estresse. A gente não consegue achar aquilo que está na nossa frente, está nítido. Muitas vezes Deus fala conosco, está usando uma pessoa do teu lado para falar contigo claramente, e às vezes a gente não consegue entender a voz de Deus falando conosco. O momento de dificuldade, o momento de estresse, aquele momento às vezes nos torna cegos diante daquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Por isso que o Senhor tem um cuidado, para Ele se aproxima e fala conosco. E é por isso é necessário uma intimidade com Deus. Essa intimidade, as mães sabem quando a gente fala de intimidade. A mãe é a melhor pessoa que sabe. Se você pegar o seu filho e colocar no meio de 20 crianças, se o seu filho chorar, você vai saber. Você não pode estar lá, mas você basta ouvir, você vai reconhecer o choro do seu filho. A mãe sabe. Você tem experiência, minha esposa é professora, que dava aula com crianças, várias vezes a mãe chegava, eu escutei meu filho chorando. Como é que ela sabe? A mãe reconhece. A mãe sabe. Por quê? Intimidade. É essa intimidade que Deus quer estabelecer conosco. Esse Deus relacional que vinha falar com Adão e Eva na viração do dia, Ele quer que nós venhamos a ter com Ele. Essa intimidade ao ponto que no momento de dificuldade Ele fale e você entenda a sua voz. O mundo usa uma frase que eu não gosto, fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falei, não. Deus escreve certo por linhas certas. Nós que muitas vezes não entendemos a letra de Deus. Deus nos mostrando ali. Para isso é necessário o quê? Intimidade. Se debruçar, estar ali em contato com o Senhor, lendo a sua palavra, orando, buscando a Deus. Somente dessa forma
a gente vai conseguir ter essa intimidade que Deus tanto deseja, anseia de nós com Ele. Mas, pastor, ainda não estou convencido. Não está? Lá em casa está muito complicado, meu marido me abandonou, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Olha, o Senhor nessa noite está falando contigo diretamente, porque Ele está mandando, tenha bom ânimo. Ele está falando contigo, tenha bom ânimo, porque Ele está intercedendo pela tua vida. Tenha bom ânimo, porque Ele está vendo a sua dificuldade. Tenha bom ânimo, porque Ele se aproxima e Ele fala contigo através de louvores, através da mensagem, através da sua própria palavra, através do nosso cenáculo Ele fala conosco. E o versículo 51, ele fala o seguinte: e subiu para o barco para estar com eles. O Senhor, Ele fica ao seu lado, sobe ao barco que você está, Ele assume o controle do seu problema e vence esse problema por você. O Senhor Jesus, Ele tem o cuidado de tratar cada um de nós com amor ímpar. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 14, ele fala: graças, porém, que Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo, quando escreve esse texto, ele tem em mente aqueles generais que voltavam de uma guerra trazendo seus despojos, e quando atravessavam a avenida principal da cidade, as pessoas vinham batendo palma, e aí ele demonstra aquele entrar triunfante, que esse general entrava na sua cidade, e ali naquele momento ele era ovacionado pela sua população, pelo povo daquela cidade. O Senhor Jesus, naquele momento ali, quando Paulo escreve, ele está fazendo exatamente essa ideia do cortejo. É o que o Senhor fala conosco, comigo e com você. Ele fala exatamente com que, na medida em que o Senhor assume o controle, Ele entra no barco para tomar o controle da sua vida, da minha vida, dos nossos problemas. Ele entra para vencer. Não entra para estar ao teu lado lutando, não. Ele entra para vencer, para finalizar. Nós temos que ter o cuidado de conhecer cada vez mais esse Deus que tem nos mostrado o quanto Ele nos ama. E quando Jesus sobe o barco, a tempestade cessa, o vento para e o mar se acalma. Tenha bom ânimo. Anima-te, porque quem está mandando é o próprio Senhor. Anima-te, porque Ele mesmo está intercedendo pela tua vida. Assentado à direita de Deus Pai, Ele está vendo a sua dificuldade, o seu problema. Esse mesmo Cristo que deu a sua vida por mim e por você, Ele se aproxima em inúmeras formas para falar diretamente contigo e para assumir o controle da sua vida e para te levar num caminho de paz e de vitória. Nessa noite, o Senhor separou essa mensagem para falar para mim e para você que esse ano de 2021, cheio de incertezas para o mundo, nós temos uma palavra de confiança que o Senhor nos dá nessa noite. Tenha bom ânimo. Em 2021, tenha bom ânimo, porque o Senhor está dando essa ordem, o Senhor está intercedendo pela tua vida, Ele está vendo a tua dificuldade, Ele se aproxima para falar contigo e para assumir o controle das nossas vidas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite Tu nos agraciastes, ó Pai Santo, com uma palavra que nos dá ânimo para iniciar um ano que, pelas perspectivas do mundo, ó Pai, são as mais difíceis. Mas nesta noite, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra, que mesmo aqueles discípulos que se encontravam distantes naquele mar da Galileia, abandonados, sozinhos, às 3 horas da madrugada, sendo sacudidos pelo vento e pelas ondas, Tu teve o cuidado de ir encontrar com eles e trazer a paz e a solução daqueles problemas, ó Pai. Esse mesmo cuidado que Tu teve para com os Seus discípulos, Tu tem para com as nossas vidas, Senhor. Esse ano de 2021 nós entregamos em Tuas mãos. Esse ano de 2021 nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos para que Tu seja o nosso Senhor e Salvador, que Tu venhas tomar o controle de nossas vidas, que Tu venhas assumir, ó Pai querido, as dificuldades, o controle para nos dar a direção, assumir o controle do leme e dar a direção para que nós possamos, ali no meio da dificuldade, testemunhar de que Tu és o Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse ano que Tu nos deste, que Tu nos abençoaste. Muito obrigado, Senhor amado, pelas inúmeras bênçãos que Tu derramaste sobre nós ao longo desse ano de 2020. E que nesse ano de 2021, Pai, nós possamos, ó Pai, continuar testemunhando
das tuas bênçãos em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus amado, leva-nos em paz para as nossas casas. Dá-nos uma noite de paz, um final de ano, ó Pai querido, marcado pela tua presença, pela tua graça em nossas casas, em nossas famílias, que nós possamos testemunhar desse Deus vivo e verdadeiro, ao qual nós prestamos culto nessa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor amado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus Trino e Uno, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje, e que nesse ano de 2021 seja marcado pela graça do nosso Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Seja uma boa noite, uma boa semana.